Boa tarde, Ingrid, boa tarde, turma, colegas, professores. Eu vou tentar, na medida do meu possível, oferecer para vocês elementos para essa discussão que vocês vão travar sobre os impactos psicossociais causados pelo aborto. Enfim, eu sou coordenadora executiva da Operação Milhas pela Vida das Mulheres, que é uma ação de rede. A gente já recebeu sempre de modo online, através de redes sociais, de WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, e-mail, pedidos de mulheres que vêm a nós, na maioria dos casos, em situação de muita ansiedade, de eventualmente desespero, de muita solidão e de falta de perspectiva. Vem a nós em busca de ajuda, de acolhimento e de ajuda para tentar exercitar o que deveria ser um direito fundamental de toda mulher, que é o de reger a sua vida, o seu corpo, a sua saúde sexual reprodutiva e a sua existência, se a gente puder também tornar o espectro que o aborto toca nesse âmbito também do abstrato, do subjetivo, do projeto de vida, do que a gente quer fazer da nossa existência quando a gente quer ser mãe. O Milhas existe desde 2019, nós já recebemos mais de 4.000 pedidos de ajuda e é interessante mencionar que esses pedidos vêm de todas as regiões brasileiras, de todos os estratos sociais, de todos os níveis socioeconômicos, acadêmicos, intelectuais, de todas as faixas etárias, de todas as situações civis, de todos os credos religiosos, ou seja, a mulher que vem Milhas, ela tem todas as etnias, ela pode ser já chefe de uma família com um corresponsável, um parceiro presente, ela pode ter filhos, vários filhos, ela pode ter 16, 18, 20 ou 43, 48, 28 anos, ela é espírita, ela é evangélica, ela é cristã, protestante, católica, da Umbanda, do Candomblé, ela é agnóstica também, ela é ateia também. E isso, primeiro, antes de mais nada, nos dá uma convicção muito forte de que a opinião, seja ela qual for sobre o aborto, não tem a menor relevância quando se trata de uma mulher, por uma razão fácil ou difícil, dramática ou pragmática, se ver diante da decisão de interromper uma gestação, e ela faz isso independente do que o pastor pense, do que o papa pense, do que o pai dela pense, do que o corresponsável daquela gestação pense. E muitas vezes ela faz apesar de todos esses pensares, Então, existe muito pouca relevância na proibição, na criminalização, na punição do aborto. Infelizmente, essa punição e essa criminalização só serve para colocá-la em risco de vida, de saúde e de liberdade. Não serve para impedi-la de exercer esse direito fundamental.
esse ela vai exercer com ou sem o Estado garantindo a ela a saúde, a sobrevivência e a liberdade. O que mais que eu posso falar sobre o Milhas para vocês? A pandemia, obviamente, em março de 2020, veio fazer uma grande mudança na prática, na missão que a gente tinha, porque a gente partia do pressuposto que aquela mulher que não tinha direito ao aborto legal no Brasil corria o risco, partindo para o aborto inseguro, para o aborto clandestino. Então, o que a gente deveria fazer era ajudar essa mulher a acessar esse direito num país vizinho, que garantisse a ela o exercício desse direito fundamental. E a pandemia, talvez até de uma maneira um pouco fortuita inicialmente, nos fez compreender que essa não é a realidade que a gente atravessa no Brasil. A realidade que a gente atravessa no Brasil, e que é muito mais dramática do ponto de vista do Estado de Direito, é que aquela mulher que tem direito ao aborto legal não acessa esse direito. Essa mulher que foi vítima de violência sexual, vítima muitas vezes de estupro marital, vítima do abuso doméstico, vítima da violação sexual mediante fraude, vítima da estupro de vulnerável, do Boa Noite Cinderela, do estupro da criança dentro de casa pelo pai, pelo tio, pelo avô, pelo irmão. Essa que, ainda que dentro de uma lei velha de 80 anos, essa mulher tem o direito, mesmo nas circunstâncias de exceção no Brasil, ela não acessa esse direito, porque esse direito lhe é sonegado, sofismado, impedido, dificultado, ela não tem conhecimento, ela não tem meios de acessar, ela não sabe aonde ir, ela nem sabe que ela tem direito a isso. É interessante mencionar para vocês que nós o Milhas faz uma pesquisa com todas as mulheres que, por meio do nosso encaminhamento, acessam o direito que elas têm, previsto em lei, do aborto legal no SUS, na rede de acolhimento de vítimas de violência sexual e de aborto legal, e em seguida ao procedimento ela vai responder um quiz, um surveyzinho, e a primeira pergunta desse questionário é: antes de encontrar o Milhas, você sabia que tinha direito ao aborto legal? E mais de 70% das mulheres respondem não a essa pergunta. Quer dizer que mesmo a mulher que tem direito ao aborto legal, ela vê o seu acesso dificultado, impedido, criado entraves. E isso, obviamente, que a gente vê quando o próprio Ministério da Saúde cria portarias atrás de portarias, cada uma mais inconstitucional que a outra, para tentar justamente impedir a mulher de acessar um direito que é seu há 80 anos no Brasil. Em paralelo a isso, cerca de 80% das propostas legislativas tangenciando os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres no Brasil foram desenhados, projetados para criminalizar ainda mais o aborto, ou seja, retirar esses parcos direitos que foram garantidos em 1940. Isso dá um pouco uma radiografia da situação que a gente vem atravessando no Brasil, de exceção, de falta de direito, de desrespeito pelas leis e, sobretudo, pelas mulheres brasileiras. Enfim, a pandemia nos fez enxergar isso e, a partir dessa constatação, a gente vai rever todo o nosso fluxo, todo o nosso projeto, todo o nosso acolhimento, né, para começar a encaminhar as mulheres dentro do Brasil, nos serviços de acolhimento de aborto legal que existem
muito menos do que deveriam, mas existem Brasil afora, de norte a sul, fora das capitais, fora do eixo sul-sudeste, ou seja, existe acolhimento, existe uma rede muito consistente de ginecologistas, de obstetras, de ultrassonografistas, de enfermeiros, de psicólogos que estão garantindo para as mulheres brasileiras um direito que é delas. Um direito, em primeiro lugar, que é fundamental. Portanto, se o Brasil ainda não reconheceu esse direito, o crime quem comete é o Estado brasileiro. E, em segundo lugar, mesmo as parcas situações, as poucas exceções que já estão configuradas na legislação brasileira desde 1940. Essa mulher vem a nós, a gente tenta, num primeiro momento, entender a situação dela. A Ingrid recebeu, inclusive, quando entrou em contato comigo, um questionário que saía perguntando para ela a data da sua última menstruação, já de cara, assim, né, a queima-roupa. A gente precisa entender a situação na qual a mulher se encontra, e não apenas do ponto de vista do tempo gestacional, mas todo um conjunto de situação que vai determinar a melhor maneira que a gente teria de ajudá-la, seja a encaminhando para um serviço de acolhimento de vítimas de violência sexual na rede SUS no Brasil, seja sabendo que ela pode pagar uma viagem com seus próprios recursos para o estrangeiro, para acessar o direito num país vizinho, seja compreendendo que, em função da entourage, do entorno familiar dela, e sobretudo desse entorno familiar religioso, ela pode estar numa situação de instabilidade emocional mais ou menos grave, e, portanto, a gente tem que também se ater a essa circunstância. A gente vai entender se ela tem outros filhos, se ela tem um corresponsável pela gestação presente dentro da vida dela, dentro da casa dela. A gente vai entender se ela trabalha, se ela está desempregada, se ela dá conta sozinha dos proventos para os seus filhos ou para a sua família. A gente vai entender a situação concreta, objetiva, pragmática, econômica. A gente vai entender a situação emocional, psíquica. A gente vai entender se ela tem meios de dar conta dessas necessidades. Meios podem ser inclusive intelectuais, podem ser inclusive psíquicos, não exclusivamente de recursos. E é muito curioso constatar na prática que muitas vezes aquelas mulheres que têm os meios, que têm passaporte, que já viajaram, que têm um traquejo, digamos assim, de experiências de vida, se sentem muito mais inseguras diante dessa situação do que mulheres mais jovens ou menos jovens que nunca viram um avião na frente delas e que vão entrar em um e que vão fazer a viagem até a Colômbia, até a Argentina, até o México, sem falar a língua, e vão dar conta daquela experiência. Isso, inclusive, é uma faceta da Operação Milhas pela Vida das Mulheres, que faz com que as mulheres saiam dessa experiência que a gente ajuda elas a confrontar, muito fortalecidas, muito empoderadas, muito consciente de suas próprias capacidades. Isso é uma alegria, digamos, de lambuja, né? um brinde no lote de emoções com as quais a gente é confrontado no curso da nossa ação, né? E que, por incrível que pareça,
a gente acaba sendo decisiva na vida de uma mulher, não exclusivamente por ter arrancado ela das estatísticas mórbidas ligadas ao aborto clandestino, ao aborto inseguro, mas também porque no bojo dessa experiência ela vai se descobrir uma mulher mais potente, mais capaz de se carregar, de se assumir, assumir suas escolhas, a vida, e é um momento bastante especial. O que mais que eu poderia contar para vocês? A gente, obviamente que a nossa ação, ela tem duas pernas, tá? Porque eu posso estar aqui falando em como a gente ajuda mulheres a acessarem seus direitos fundamentais, e a sua saúde sexual e reprodutiva, mas nesse âmbito da ação existe também o outro lado, que é que para a gente possa ajudar uma mulher, tantas mulheres vão nos ajudar, homens também, né? Então a gente de um lado recebe doações via crowdfunding, a gente recebe doações pelo PayPal, a gente recebe doações por Pix. A gente tem uma lojinha onde a gente está sempre recebendo doações, seja de criadores de moda, seja de artistas que nos oferecem obras, trabalhos de arte para vender, para arrecadar recursos que a gente vai dirigir para as operações com as mulheres. Então, na verdade, a gente está construindo uma grande rede de entreajuda e de transformação. E por fim, a gente vem desenvolvendo, né, cabe no bojo dessa rede cada vez mais possante, cada vez mais fortalecida e cada vez mais transformadora de fato, a gente vem conseguindo criar ações paralelas, digamos, aspectos paralelos dentro da nossa ação, que de um lado garante assessoria jurídica para as mulheres, inclusive para aquelas que querem solicitar um alvará judicial de autorização para fazer um aborto, sobretudo por risco de vida para a gestante, previsto também no Código Penal Brasileiro desde 1940. Mas também ao nível jurídico a gente vai importunar o serviço de acolhimento que não trabalha como deve, que não é acolhedor, que não respeita a lei, que não respeita o código de ética dos médicos, dos enfermeiros, do Conselho Federal de Psicologia. E então a gente tem equipe de advogadas atuando para garantir às mulheres o exercício do seu direito sexual e reprodutivo. A gente tem parceiras médicas que estão sempre disponíveis para tirar uma dúvida, para fazer uma consulta, telemedicina. E a gente tem, por fim, um grupo de psicólogas. A gente criou o que a gente chamou de grupo pós-aborto, que são grupos de aconselhamento terapêutico com mulheres que querem ressignificar a experiência, trocar a experiência com outras mulheres. Não há arrependimento no aborto. O que há é coação, é pressão, é culpabilização, é punição social. É disso que as mulheres sofrem. E é esse sofrimento que elas vão, muitas vezes, ressignificar em grupos de mulheres que passaram por experiências similares e podem trocar ideias. Então, os grupos pós, que a gente chama por elas, por nós, têm feito um trabalho transformador de acabar com mais esse mito, com mais essa mentira de que o aborto deixe sequelas psicológicas. O que deixa sequela psicológica é o fundamentalismo religioso, é a coação, é o impedimento das mulheres exercerem a sua autodeterminação, a sua soberania. Isso deixa muitas sequelas psicológicas.
mas a gente vem tratando, inclusive, essas sequelas. Não sei se eu consegui dar conta para vocês do trabalho que a gente vem realizando desde 2019. Já foram mais de 4.000 mulheres que vieram até nós, já foram mais de 600 mulheres que, através ou com a ajuda do Milhas, puderam exercer livremente essa autodeterminação. Puderam, inclusive, olha só a ironia da coisa, puderam, inclusive, finalmente parar para pensar e decidir manter uma gestação involuntária e assumir um projeto de maternidade. Que esse sim, desejado, assumido, né, que acolhe um novo ser no mundo, na comunidade humana, com chances de se tornar uma pessoa mais plena, né? Então, tudo isso que a gente faz com muito orgulho, com muita alegria, sem vergonha nenhuma, sem culpa nenhuma, e é isso que a gente precisa fazer o Brasil entender. Só não aborta quem tem problema de fertilidade. A mulher que é dotada de uma fertilidade, digamos, consistente, ela vai realizar um aborto durante a sua vida reprodutiva. É simples assim. Pode não ser engraçado, pode não ser fácil, pode inclusive ser fácil, mas pode não ser, como muitos vão dizer, uma opção de método contraceptivo, mas certamente é um ato mais responsável do que trazer seres ao mundo para sofrer, para não serem amados, para não terem chances de existir plenamente. E isso não é nem o dinheiro que determina, não, é o desejo de trazer ao mundo alguém. Pronto. Já dei até minha opinião, apesar de achar que a opinião não vem ao caso quando se trata de aborto. Retiro a minha opinião, peço desculpas, agradeço o tempo que vocês estão me ouvindo, espero ter servido para oferecer a vocês um ponto de vista, uma perspectiva nova, e fico, obviamente, bem acessível para outros esclarecimentos que vocês queiram ter. Um beijo.